tudo bem com você? Bem, você já percebeu que tudo aqui no nosso estudo é doce. E hoje nós vamos estudar sobre um julgamento que também é doce. Mas será que é possível um julgamento ser tão agradável assim? Bem, nós vamos ter que descobrir juntos. Então, vem comigo! No estudo de hoje, nós vamos ouvir as explicações da professora Rita Abreu. Tudo bem, professora? Tudo bem, Di, e você? É um prazer vê-la novamente. Da mesma forma. E com o pastor Montano de Barros. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Em Londres, você não precisa andar com seus documentos quando você sai à rua. Então, mesmo que você esteja dirigindo, você não precisa apresentá-los. Então, se algum policial desconfia que você está irregular de alguma coisa, ele não tem como te parar e pedir os seus documentos, como é feito aqui no Brasil. Então, como é que eles fazem? Eles pedem para que você compareça à delegacia num prazo de 7 dias. E aí você vai ter a oportunidade de demonstrar se você está regular com a lei ou não. O interessante é que a lei, lá em Londres, é baseada na confiança entre cidadão e governo. Aí a gente ouve falar de juízo divino, juízo final, juízo de Deus, e dá aquele medo. Mas, sabe, eu entendi que quando a gente confia no julgamento, a gente não tem medo de comparecer. E aí eu estou sabendo que na Bíblia tem um julgamento também, então quer dizer que eu vou ser julgada, professora? Tem um juízo na Bíblia, é isso? Exatamente. Veja que em Judas 14:15 é nos dito que desde Enoque já esse juízo é anunciado. E a Bíblia nos diz assim em 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, todos nós compareceremos diante do juízo de Deus. Todo mundo vai ser julgado, sem exceção. Todos sem exceção. E quem vai julgar essas pessoas? Quem vai julgar? João 5:22 me diz que o meu juiz é Jesus. E 1 João 2:1 me aponta Jesus também como meu advogado de defesa. Como Olha assim? que maravilha, Olha que maravilha. Né? Por que ele vai nos julgar? Por que ele é o nosso advogado de defesa? Porque ele nasceu aqui como um de nós, ele sabe o que nós passamos, o que nós sofremos, né? Ele sofreu todo tipo de tentação também, então ele sentiu na pele tudo que nós sentimos. Então ele tem como nos analisar melhor, ele tem como nos avaliar, né? E por amor a nós e Deus Pai também na mesma situação, ele intercede constantemente, ele nos defende constantemente diante de Deus. Né? Vocês sabem que na legislação judaica é diferente da nossa hoje atual. Quando alguém tinha que ser julgado, havia um advogado de defesa e ele dava o veredito. A mesma pessoa que defendia, que estava ali para defender, era ele que ia julgar aquele que estava sendo apresentado como réu. Da mesma forma Então, que vai ser no julgamento final. Interessante. Exatamente, exatamente. E esse julgamento é baseado em quê? Em qual lei? Conforme já foi apresentado aqui, e quando a gente lê, por exemplo, Eclesiastes, capítulo 10, versículo 11, 12 e 13, diz que é a lei de Deus, o mandamento de Deus. E Tiago também fala sobre isso. Exato. Né? Tiago capítulo 2, né? Tiago capítulo 2, versos 10 a 12, é nos dito assim: assim falai e assim procedei, como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. A lei da liberdade é a lei de Deus, né? Porque ela é chamada de lei da liberdade. Porque quando nós vivemos dentro dela, quando nós observamos essa lei, nós estamos livres da condenação da lei. Então, se a gente tem um juiz que também é advogado, não tem como a gente se dar mal nesse julgamento? Exatamente, né, pastor? A possibilidade é quase nenhuma de ser condenado, né? Porque se temos Jesus Cristo como nosso advogado, então a gente não tem que se preocupar. E essa é a beleza do assunto do juízo, porque o juízo, ele aparece na Bíblia como um Deus misericordioso, que na verdade favorece aqueles que querem o bem, que querem fazer as coisas boas. É só a eliminação daqueles que querem o mal. Porque Deus está querendo
abençoar e preservar aqueles que estão ao lado dele e aqueles que querem fazer as boas obras. Muito Exatamente. bom. E qual é o processo desse julgamento? Tem um processo Isso. também? Ele acontece tudo de uma vez, um dia Mu- só? Como que é? Muito boa essa pergunta. Na verdade, um processo. O juízo de Deus tem 3 fases. A primeira fase a gente chama de juízo investigativo, que já está acontecendo conosco. Essa fase termina quando Jesus Cristo voltar. Aqui no livro do Apocalipse mesmo, diz que ele vai vir para dar galardão às pessoas que fizeram bem, né? Aqui, por exemplo, Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, o juízo, esse investigativo que está examinando a vida das pessoas na terra, ele está acontecendo. Ele encerra quando Jesus Cristo voltar. E quando ele volta, começa um período que no livro do Apocalipse chama de milênio, 1000 anos. Esses 1000 anos é o juízo de comprovação. Então, tem uma primeira fase que vai acontecer antes da volta de Jesus. Exatamente. E aí a segunda fase depois que Jesus volta. Para Jesus- comprovar que aquele julgamento foi legal. Exatamente isso. Para comprovar, as pessoas vão tirar todas as dúvidas, todas as incertezas. Mas por que fulano não está aqui? E por que essa pessoa está aqui? E por que eu mesmo estou aqui? Então vai ser feito um exame apenas para reforçar. Para os santos, não, Deus é justo. Ele fez tudo certo, está tudo certo. Quando termina este período, este milênio, então vem o juízo executivo. Tudo vai ser resolvido. Os ímpios, Satanás e seus anjos serão destruídos para sempre. E o texto da Bíblia fala claramente sobre isso. Diz aqui assim, olha só, Apocalipse, capítulo 20, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E continua mais embaixo assim, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E aqui diz mais, aqui o versículo 12. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro, livro da vida, que foi aberto, claro que eu estou lendo aqui, do período do milênio, né? Eles estarão julgando. E esse julgamento é isso que eu acabei de falar para você. Esses registros vão estar nos livros que poderão ser pesquisados. Exatamente, serão pesquisados. E o executivo, que execução vai ser essa? Vai ter pessoas que vão ser libertadas e outras vão ser condenadas? Qual será esse... Na verdade, não? é só a condenação final. Aqui diz que descerá fogo do céu e vai consumir todos esses ímpios para sempre. Né? Satanás, seus anjos e esses ímpios serão destruídos para sempre. E aí termina todo o juízo de Deus. E acaba o julgamento. E acaba o julgamento. Então, a nossa esperança qual é diante de tudo isso? Só tem esperança. Que bom. São pelo menos 2 pontos fortes. Primeiro, a esperança em Jesus. Toda a nossa esperança na pessoa de Jesus Cristo. O juízo, ele tem sentido na pessoa de Jesus Cristo. Porque somos condenados, somos, mas em Jesus nós somos libertos. Não há condenação em Cristo. E a outra esperança é que, terminado o juízo, todas as coisas são novas. Legal. Um mundo novo, uma nova terra, novos céus, nova terra. Tudo isso é esperança. Agora, sem o contexto do pecado, sem condenação, a gente não tem mais sentimento de culpa, livres de tudo isso. Por isso, eu quero dizer para você, querido amigo, querida amiga, não se preocupe com o assunto do juízo. O juízo é a misericórdia de Deus para todos nós. E essa misericórdia está na pessoa de Jesus Cristo, que hoje se oferece a você para que você o aceite como Salvador. E se você o aceita hoje, não tem o que temer, não tem que se preocupar. Pode sentir paz no coração e tranquilidade. Porque quem tem o Filho tem a vida. É isso que você tem que fazer. Aceita Jesus hoje, coloca Ele no seu coração. Amém. Nossa, estou aliviada, porque agora eu entendi que o meu juiz também é meu advogado e eu vou conseguir chegar nesse
grande julgamento de uma forma positiva. E eu espero que você tenha sentido a mesma paz que eu consegui sentir com as explicações dos nossos convidados de hoje. Então, até o próximo estudo. Tchauzinho!